Que bom ter você aqui mais uma vez. Mais um dia o Senhor nos dá para poder estarmos aqui falando da poderosa palavra dele. E eu gostaria de deixar hoje aqui uma palavra para você, que ela está em Isaías capítulo 39. Perdão, 40, tá? Capítulo 40 de Isaías. E a palavra que o Senhor depositou no meu espírito para poder estar aqui compartilhando é sobre o tempo de Deus. É muito importante a gente saber um pouco para que serve o tempo de Deus e o porquê que o tempo de Deus não é igual ao nosso. Gostaria de te pedir que, por gentileza, se você ainda não é inscrito nesse canal, logo aqui abaixo tem uma palavra inscrever-se. Você pode estar tocando nessa palavra e você já estará inscrito, dando crescimento a esse lugar aqui, onde a gente fala tão somente, exclusivamente da palavra de Deus. Antes de você sair também desse vídeo, deixe o seu like e eu tenho certeza que você ficando conosco até o final, o Senhor falará contigo. Vamos para a palavra? É Isaías, capítulo 40. Somente 3 versículos, o 29 e o 30 e o 31, que diz assim: dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Quem faz isso? Deus, né? Ele nos dá força quando a gente está no extremo cansaço, quando a gente já não tem mais força para poder continuar, para poder resolver, discernir sobre algo, tomar uma decisão sobre algo. Ele nos dá um novo alento e revigora nossas forças para a gente continuar prosseguindo. Então, ele dá vigor ao cansado, diz aqui no versículo 29, dá vigor ao cansado e multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão. Quer dizer, mesmo a pessoa, o que é que esse versículo está dizendo? Que mesmo uma pessoa sendo jovem e tendo todas suas forças ainda no seu corpo, se não tiver Deus, ele ainda se cansa. E já aquele que mesmo já estando farto de dias e tendo Deus como seu auxílio, essa pessoa não se cansará, não ficará exausto, terá força e vigor para resolver e fazer aquilo que é para ser feito. Último, 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. É exatamente o que eu falei agora há pouco, né? Que é aquele que espera no Senhor, né? Quem espera o tempo de Deus. E por que o tempo de Deus não é como o nosso tempo? Na maioria das vezes o Senhor, ele nos dá tempo para poder a gente pensar no que a gente está pedindo para Ele, para a gente se preparar para ter aquilo que Ele vai nos dar, ou também para aprendermos a compartilhar aquilo que Ele vai nos entregar. Há sempre um propósito de Deus, de o porquê que as coisas não acontecem no tempo em que a gente quer. E quantos de nós que muitas vezes pedimos algo a Deus e o Senhor, ele não faz no tempo em que a gente imagina que ele vai fazer. E com o passar do tempo, a gente vê que aquilo que a gente queria não era bom para a gente. Eu mesma, falando de mim, quantas vezes isso já aconteceu na minha vida. Coisas que eu queria que perdurasse por toda a minha vida. E eu, depois de um tempo, eu entendi que por Deus não ter feito aquilo que eu queria para mim, foi o melhor. Só que essas coisas a gente só entende com o tempo, e é por isso que Ele nos dá esse tempo. É por isso que Ele, sendo Pai, Ele não dá
não faz o que a gente quer. Veja nós, como pais e mães, como criadores, nós não damos aquilo que as nossas crianças nos pedem. Nós damos para os nossos filhos aquilo que eles precisam. Por quê? Porque a gente sabe que o que eles precisam é o que de fato vai influir no crescimento deles, vai contribuir para o crescimento deles. Então, muitas vezes estamos pedindo coisas a Deus que não vai influir no nosso crescimento, não vai contribuir para sermos pessoas melhores e que muitas vezes lá na frente pode até vir estar sendo um empecilho para nossas vidas. Então, Deus, a palavra de Deus diz que Ele faz tudo perfeito no tempo dele. Então, devemos esperar o tempo de Deus, porque Ele sabe o que é bom para nós. Ele sabe o que é perfeito para nós. E sabe, queridos, quando nós nos atribulamos, querendo viver aquilo que ainda não é o tempo, só faz com que a gente perca saúde, perca sono, perca tempo, outros perdem dinheiro. Então vai vir o que está aí na sociedade: crises de ansiedade, crises de depressão, e tantas outras coisas mais. Tudo porque nós temos que aprender a esperar o tempo de Deus e entender que o tempo de Deus, ele é perfeito para nossas vidas. Deus, ele faz tudo perfeito no tempo certo. Então não tem coisa melhor do que esperar o tempo de Deus para vivermos. Eu sempre costumo a comparar a esperar o tempo de Deus com uma fruta. Se uma fruta você colhe ela antes do tempo, ela não vai ter o sabor que ela teria se tivéssemos esperado o tempo correto para colher. Então, o tempo de Deus nas nossas vidas é da mesma forma. Se eu tento fazer do tempo de Deus o meu tempo, eu não estarei apta, não estarei pronta para desfrutar daquilo que Deus tem para mim. Eu estarei me adiantando e outra, não estarei tendo a cobertura de Deus para estar vivendo aquilo, porque fui eu que escolhi, fui eu que decidi, fui eu que busquei. Então, fui eu que determinei que acontecesse aquilo naquele tempo, daquela forma. Então, eu não tenho a proteção de Deus como eu teria se eu tivesse esperado o tempo dele. E, queridos, eu não estou falando aqui coisas aleatórias, eu estou falando de coisas, de experiências, de vidas que eu já tive. De querer viver, de querer fazer uma coisa que ainda não está no tempo. E por mais que a gente se inquiete, querendo viver o que Deus não tem para aquele momento, quando chega o tempo de Deus, a gente entende que é o melhor porque estamos amadurecidos, fortalecidos, estamos sabendo cuidar, zelar, se precisar for compartilhar, tudo Deus faz perfeito no tempo dele. Esperemos o tempo do Senhor para viver, para desfrutar das coisas. Não adianta querer entender como que se processa o tempo de Deus. É esperar pelo tempo dele e ponto final. Ai, alguns podem até pensar, e isso não é uma coisa muito, como se fosse assim, não é viver num cabresto, não. É viver segundo a vontade dele, entendendo que a vontade dele é boa para mim, é perfeita para mim. Eu não sei o que pode me acontecer amanhã, ele sabe. Eu não sei o que é que pode me acontecer no meu futuro, ele sabe. Você não sabe o que é que pode te acontecer de hoje para amanhã, ele sabe. Então é muito melhor a gente esperar o tempo de Deus para viver aquilo que Deus tem para nós. Muitas das vezes queremos estar com pessoas que não é a vontade de Deus e lá na frente a gente vê que Deus não queria aquela amizade. Deus não queria que andássemos com aquela pessoa.
E sabe, queridos, uma coisa que eu tenho aprendido na minha caminhada é que as coisas de Deus, elas são por um tempo. As coisas de Deus, elas são por um tempo. Não adianta querer protelar, nem adiantar o tempo de Deus. O tempo de Deus é o tempo certo para todas as coisas. Muitas vezes Deus tem algo para mim hoje e eu estou querendo empurrar com a barriga para amanhã. Ou então Deus tem amanhã e eu já quero viver aquilo hoje. Nenhuma coisa, nem a outra dá certo. E você pode me perguntar, Eliana, então o que é que dá certo? E eu te digo, é esperar o tempo de Deus. No tempo dele, tudo dá certo, tudo se encaixa, porque já temos amadurecido para viver aquilo que ele tem para nós, tá bom? Eu espero que essa palavra ela tenha servido para o que você está vivendo nesse momento. E se você conhece alguém que precisa ouvir essa palavra para saber esperar o tempo de Deus para não se cansar, como diz aqui no 31, Isaías 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor, os que esperam, não se cansam, renovam suas forças, voam para aquilo que Deus quer como águias, caminham e não se cansam, não se estressam, não se atribula quando a gente espera o tempo de Deus. Deixe Deus agir conforme o tempo dele, o querer dele na sua vida, porque isso é o melhor. Viver o tempo de Deus é a melhor coisa, queridos. No tempo, quando a gente está fora do tempo de Deus, não ter significa preocupação. E quando a gente está vivendo o tempo de Deus, o não ter se torna alegria, porque estamos vivendo segundo o propósito e a vontade dele. Amém? Você deixa eu orar por você? Vamos fazer uma oração, entregar para o Pai o nosso dia, entregar para Ele o nosso querer, né? A nossa noite, quem sabe você está me vendo à noite, entregar para o Senhor as nossas vontades. Andar segundo a vontade de Deus, queridos, não é eu andar com uma Bíblia na mão, não é eu andar com a saia lambendo o chão. Andar segundo a vontade de Deus não é eu estar nos templos físicos, né? De segunda a segunda, não. Tem gente que está dentro do templo, mas não quer viver o tempo de Deus. Tem gente que está andando com a Bíblia na mão, mas não quer esperar o tempo de Deus. Tem gente que está com as saias lambendo o chão, com o paletó por cima dos ombros, mas não querem esperar o tempo de Deus. Então, o tempo de Deus é bom, é perfeito e ainda é agradável para a gente viver, para a gente desfrutar. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, Paizinho, neste momento colocamos diante de Ti, Senhor, as nossas vontades. Colocamos diante de Ti o nosso querer, Senhor. Colocamos diante de Ti, Senhor, tudo aquilo que nós pensamos, queremos e desejamos e dizemos para Ti, que seja feito a Tua vontade, não a nossa, Senhor. A Tua é boa, perfeita, ainda é agradável. Nós entendemos isso, Senhor. Por isso nós subjugamos, Pai, as nossas vontades, anulamos as nossas vontades, Pai, entendendo que a Tua vontade é que é o melhor para nós, Pai. Nos ensina a andar segundo o Teu tempo, andar segundo a Tua vontade, para que tudo nos vá bem, Senhor. Tira de nós, Senhor, a ansiedade, os achismos, Senhor. Deus, honra-nos, Pai. Honra-nos, Senhor, mediante a nossa fé, porque nesse momento estamos entregando em Tuas mãos, o nosso querer, Senhor, os nossos desejos, Pai. Obrigada porque o Senhor é o nosso Deus. Obrigada porque Tu és o nosso guardião. Obrigada porque o Senhor é o nosso amigo mais achegado, Senhor. Obrigada porque Tu nos entende e porque Tu nos ama, Pai.
Em o nome do Senhor Jesus, eu abençoo a vida dessa pessoa que está me assistindo até agora, na autoridade do nome de Jesus. Seja abençoado em o nome de Jesus, em todas as áreas da sua vida, não somente você, mas toda a sua família. Esse é o desejo do meu coração. Amém? Você pode dizer amém também? As bênçãos do Senhor, elas estejam sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Obrigada de coração por você ter ficado comigo até aqui. O Senhor Jesus te abençoe. Não esqueça, espere o tempo do Senhor para poder viver aquilo que Ele tem para você, porque é bom, é perfeito e é agradável. Até a próxima, se Deus assim nos permitir.